Olá pessoal, essa é a nossa aula número 1. Faremos um exercício motivacional sobre probabilidade. Então vamos à leitura da questão. 2 jogadores de mesma habilidade disputam um prêmio de R$ 1.600 em uma série de partidas. O primeiro a obter 10 vitórias ganha o prêmio. O jogo é interrompido quando o jogador A tem 9 vitórias e o jogador B 7 vitórias. Ou seja, para o A ganhar só falta uma partida, uma vitória, e ele ganhando, ele recebe o prêmio. Já o jogador B precisa ganhar mais 3. 7 mais 3, 10, aí sim ele ganha o prêmio. Note que esses 2 jogadores têm a mesma habilidade. Então, qual a forma mais justa de dividir esse prêmio? Sugiro que você pause o vídeo, tente encontrar uma forma mais justa de divisão. A dica que eu dou é que, nessa situação, não foi mencionada a forma de divisão. Então eu vou propor aqui 3 propostas e a gente vai construindo essas ideias até chegar numa forma mais justa, ok? Esse problema ele foi proposto aí no século XVI, onde Pacioli e Cardano discutiram esse problema e não chegaram em consenso. Só depois, século XVII, é que Fermat e Pascal trocaram diversas correspondências, aí sim surge a ideia de probabilidade nesse problema. Não esse que está adaptado. Existe um problema original, bem mais antigo, obviamente, no período aí de 1500, depois 1600, continua-se as discussões, e aí essas situações de discussões, a gente pensa aí e crê que, de fato, a partir daí, esses conceitos de probabilidade, o estudo de probabilidade, começa a ficar mais evidência na área da matemática. Tranquilo? Muito bem, então vamos começar na primeira proposta. Dividir 1.600 igualmente entre os jogadores. Proposta realizada provavelmente pelo jogador B, que está em desvantagem, com a alegação que o mesmo não teve culpa pelo fato do jogo ser interrompido. Então note, o B está propondo uma situação de divisão, sendo que ele não teve culpa de nada do jogo ser interrompido. Será que essa proposta é possível? Ela é possível, mas ela não é a mais justa, porque o A está com 9 vitórias e o B está com 7 vitórias. Mas é uma proposta de divisão. O jogador A recebe metade do prêmio de 1.600, que é R$ 800, e o B também recebe R$ 800. Se a gente somar os dois valores, de fato, está aí o prêmio R$ 1.600. Uma situação que vale mencionar aqui. O A não está nada satisfeito com essa proposta. Vamos dizer que ele está aí com a faca e o queijo na mão para ganhar esse prêmio. Ele não está nada satisfeito de ter a mesma quantidade ser dividida, onde ele fica com 800 e o B com 800. E aí tem-se uma segunda proposta. E essa proposta, talvez para o A, seja um pouquinho melhor. Proposta número 2. A proposta é dividir os 1.600 em partes diretamente proporcional ao número de vitórias que cada jogador teve antes do jogo ser interrompido. Ou seja, essa proposta ela está relacionada ao que aconteceu no passado. A gente vai identificar qual é a proporção que vai ser dada para cada um aí, de acordo com o que eles produziram, o que aconteceu no jogo no passado. E aí veja só, o A teve 9 vitórias, o B 7 vitórias, ou seja, somando, foram 16 partidas até agora. E se a gente pegar o prêmio 1.600 e dividir por 16 partidas, a gente vai ter uma ideia de qual será a contribuição para uma partida ganha, ou seja, uma vitória. Ou seja, R$ 100. Então essa é a contribuição para uma vitória. Como o A ganhou 9 partidas, 9 vitórias, multiplicando por 100, o A recebe 900.
O B, por sua vez, estou usando a proporção do que aconteceu no passado, ou seja, o jogo desenrolado aí no passado. 100 vezes 7 vitórias, R$700. E, novamente, se a gente somar os dois valores recebidos, 900 com 700, 1.600. Uma outra observação, o A ainda não está totalmente satisfeito, mas melhorou em relação à situação anterior. Veja, vamos exagerar esse problema? Vamos pensar o seguinte, se eu tenho aqui um gol, já que eles têm a mesma habilidade, e aqui a bola está a poucos centímetros, vamos pensar aí a 10 centímetros do gol. E agora é a vez do A chutar. Então é um jogo de mesma habilidade e de fácil vitória para cada um que for jogar agora a bola lá dentro do gol. Se o A for agora o jogador, ele vai fazer 10-7, porque está 9-7. Mas suponhamos que seja o B. Tudo bem, o B vai fazer o gol, vai ficar 9-8. Agora é a vez do A, o A não vai perder essa oportunidade. Por isso que, obviamente, eu estou exagerando para a gente pensar numa situação de justiça. Será que 9 vitórias do A não é uma grande quantidade de probabilidade para ele realmente ganhar esse prêmio? Então, essa proposta de divisão no que aconteceu no passado, o A não está muito satisfeito com ela. E aí a vez do A fazer a proposta. O B fez a primeira proposta, né, não foi aceita pelo A, mas nós não podemos dizer que a primeira proposta está errada. Suponhamos que existe um regulamento por trás dessa situação, que lá nesse regulamento está dizendo, olha, se o jogo for interrompido, a divisão será feita metade para cada um. Se tivesse esse regulamento lá, a primeira proposta estaria certa. Suponhamos que tem um regulamento que diz, se acabar o jogo, se o jogo for interrompido, divida-se o valor do prêmio em partes proporcional ao que aconteceu no passado. E a divisão seria essa. Ela está correta. Só que ainda não é a mais justa. Nós estamos querendo aqui investigar, estamos discutindo esse problema para a mais justa divisão. E aí entra a proposta do A. Então, fazendo essa analogia aí, na década aí, nos períodos anteriores, por volta aí de 1500, 1600, suponhamos que Cardano começou a pensar nessa proposta, mas de forma efetiva Fermat e Pascal que decidiram realmente qual seria a melhor proposta e a mais justa. Dividir os 1.600 proporcionalmente ao número de vitórias que cada jogador iria obter caso o jogo tivesse continuado. Então essa é uma proposta provavelmente lançada pelo A, né, relacionada ao que ocorreria no futuro, se o jogo pudesse continuar. Vamos pensar num jogo aí de cara ou coroa, né, já que eles têm a mesma habilidade. Suponhamos que a moeda foi perdida, não tem mais a moeda, mas alguém trouxe uma segunda moeda para continuar o jogo. Pense naquele jogo ali do gol, né, a bola murchou ou furou, então o jogo não pôde ser continuado. Alguém trouxe uma outra bola para continuar esse jogo. Então nós queremos investigar agora uma proposta do que poderia acontecer no futuro. Então eu vou listar aqui, mesmo que as partidas sejam, por exemplo, amistosas, eu vou fazer aqui várias possibilidades com mais 3 partidas. E começaremos com o B. O B ganhando a primeira, o B ganhando a segunda e o B ganhando a terceira. Note que é a única possibilidade do B ganhar o prêmio. Ele tem que ganhar a primeira, tem que ganhar a segunda, tem que ganhar a terceira. Agora, poderia ter uma proposta onde o B ganha a primeira, aí o jogo vai estar 9-8. O B ganha a segunda, 9-9. Mas aí agora o A ganha a terceira. Então, nesse caso, o A ganhou o prêmio. Estou continuando o jogo. Então, pode ter 3 vitórias do B, pode ter 2 vitórias do B em qualquer ordem aqui. Coloquei na primeira e na segunda. Agora eu vou colocar na primeira e na terceira. Obviamente, o B ganha a primeira, está 9-8. O A ganha a segunda,
10-8, o prêmio é do A. Só que eu vou continuar para completar esses eventos. E aí a partida aqui é amistosa e o B ganha. Então vamos listar todas as possibilidades. Ó. O B ganhando a primeira e a segunda, ganhando a primeira e a terceira, agora ganhando a segunda e a terceira. Então o A ganha a primeira. Obviamente o jogo já acabou, o A ganhou o prêmio. Mas aí o B ganha as outras duas. Então já peguei aqui o B ganhando duas partidas. Primeira e segunda, primeira e terceira, segunda e terceira. Agora vou pegar o B ganhando apenas uma partida. O B ganha a próxima. Então fica 9-8, o A ganha, acaba-se o jogo. Mas a partida terceira é amistosa. Então o B ganhando a primeira, agora eu vou pensar no B ganhando a segunda. A, B e A. O A já ganhando a primeira partida, o prêmio já é dele. As outras partidas são amistosas, só para completar esse nosso raciocínio. B ganhando a primeira, B ganhando a segunda, agora B ganhando a terceira. Então A ganha a primeira, o A ganha a segunda, B ganha a terceira. Finalmente, tem a possibilidade do A ganhar as 3 partidas. Então note que nós listamos aqui 8 possibilidades. E lembrando que as partidas, depois que o A ganha, dão continuidade, mas de forma amistosa, se tivesse essa condição. O que a gente pode perceber? Que o B, ele só tem uma chance dentre 8 disponíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a chance dele ganhar esse prêmio é 1 em 8, se as partidas pudessem continuar. Já o A vai ter a situação da seguinte forma. Se 1/8 é a chance do B ganhar, o A vai ter uma, aqui o A ganha, 10-9, aqui o A também ganha 10-8, aqui 10-7 e assim sucessivamente. Em qualquer uma dessas situações, o A vai sempre ganhar e receber o prêmio. Então existem 7 possibilidades num total de 8. Com isso a gente pode pensar o seguinte, que a probabilidade do B receber esse prêmio total de 1.600 é 1 em 8. Como o prêmio é 1.600, a ideia aqui é dar apenas R$200 para o B. E o A é 7/8 de 1.600. Se 1/8 é 200, 7/8 é 7 vezes mais, ou seja, 1.400. E se a gente somar esses dois valores que são distribuídos aqui para cada um, de fato 200 mais 1.400 é 1.600. Ok? Então fizemos a construção aí de várias propostas de divisão e aqui nos dá uma ideia de probabilidade e acredita-se que a partir dessas discussões, né, do problema obviamente original de Pascal e Fermat, é que começa-se o estudo das probabilidades. Então espero ter contribuído com esse exercício motivacional. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.